Vamos dar início, então, à palestra de hoje. Como vocês puderam ver na nossa programação, a palestra de hoje tem o título de Atuação e Representatividade da Mulher na Engenharia Florestal, e a gente vai contar com a presença de duas palestrantes, hoje engenheiras florestais, para conversar um pouco com a gente sobre esse tema. A primeira palestrante é a Ivone Rodrigues. Ela é formada em Engenharia Florestal pela UFSM, ela possui especialização em Educação Ambiental e Extensão Rural, e atualmente é sócia da empresa Arca, Assessoria e Consultoria Ambiental. A nossa segunda palestrante é a Roberta Klafik, formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Santa Maria também. Ela é pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela UBRA e desde 2007 trabalha na Câmara de Especialização, ela trabalha na assessoria da Câmara Especializada de Engenharia Florestal do CREA do Rio Grande do Sul. Então, eu agora passo a palavra para a Ivone. Boa noite. Gostaria de agradecer, então, à comissão organizadora por esse espaço. Só um pouquinho. Tem um gato aqui que está me... gostaria de agradecer à comissão organizadora por esse espaço. Importante esse tipo de debate, né? Apesar de estarmos em 2020, mas ainda é importante debatermos a participação da mulher nas engenharias. Também gostaria de agradecer a oportunidade de não passar a quarentena sem participar de uma live. Então, acho que a Roberta coloca a apresentação? Sim, vou colocar. Boa noite a todos também, aproveitar para dar uma boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu vou começar falando um pouco da minha trajetória profissional. Eu dividi em dois momentos a minha fala, a trajetória profissional e depois a trajetória na questão da representatividade. Está compartilhando? Para mim, tá. Tá, então tá bom. Bom, então, como já foi dito, sou formada aqui em Santa Maria, estou falando aqui de Santa Maria, pela UFSM. Depois eu fiz especialização em Educação Ambiental e o mestrado em Extensão Rural. E tão logo me formei, nós, com um grupo de aproximadamente 20 pessoas, entre professores da universidade, engenheiros, não só da engenharia florestal, mas da várias áreas da engenharia, nós fundamos uma cooperativa. E essa cooperativa tinha a função de prestar serviço na área ambiental e na área rural. Essa cooperativa, nós trabalhamos 12 anos com ela. Não é fácil manter uma cooperativa, tem uma legislação, uma burocracia muito específica, que eu particularmente não vejo vantagem nenhuma em relação a uma empresa, em relação a uma empresa limitada, mas através dessa cooperativa nós firmamos muitos contratos com prefeituras, e eu particularmente trabalhei por 8 anos na prefeitura de Ivorá e de Tupanciretã com a questão do licenciamento ambiental. Então, foi uma experiência bastante interessante, onde eu era responsável pela questão do licenciamento ambiental. Ivone, eu vou te interromper só um pouquinho. Pedir para a Roberta clicar em ocultar ali, embaixo na apresentação. Ah, ok. Isso, muito obrigada. Valeu. Então, seguindo a minha trajetória, também eu fui professora universitária, dei aula em Lages, dei aula aqui também no UFSM como professora substituta. Nesse meio tempo também, que são 26 anos de trabalho, né, nesse meio tempo, eu trabalhei numa fundação de meio ambiente, onde eu coordenei um projeto da Petrobras ambiental, né, um projeto bem grande, que envolvia educação ambiental, recuperação de mata ciliar, educação ambiental. Então, foi um trabalho bem grande, de duração de 3 anos. E depois, nessa trajetória, alguns sócios
que vinham dessa cooperativa, nós fundamos uma empresa. Fechamos a cooperativa e fundamos uma empresa limitada, que é onde eu trabalho hoje. Então, essa empresa já existe há 5 anos, encerramos a atividade de cooperativa, como eu disse para vocês, cooperativa, eu particularmente não vi vantagem nenhuma na questão burocrática, na questão de arrecadação de impostos, e hoje, então, eu trabalho na empresa Arca, onde somos 5 sócios, 4 engenheiros florestais e 1 veterinário, né? Então, esse é o nosso corpo hoje dessa empresa. Aqui em Santa Maria, e nós temos um escritório que ele fica no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, nós temos o nosso escritório dentro do sindicato. Nós somos privados, mas atuamos dentro do sindicato. Com essa empresa também, nós nos habilitamos, eu e mais 2 sócios, para trabalhar no Senar e no Sebrae. Então, hoje eu sou consultora de programas do Senar e do programas do Sebrae. No Sebrae, eu estou habilitada a trabalhar a questão da sustentabilidade, e no Senar nós estamos habilitados a trabalhar no programa Juntos para Competir. Nesse meio tempo também, eu fiz um curso técnico, né, de corretora de imóveis, porque eu vi uma forma de agregar minha atuação de engenheira florestal com a questão de venda e compra de imóveis rurais. O nosso público dentro da nossa empresa, 80%, dá para se dizer, 70%, 80% são agricultores. Então, a gente viu uma possibilidade, né, um nicho de mercado, e para fazer isso de uma maneira legal, né, tem que ter o Cresci. Então, nesse meio tempo também, eu fui e fiz um curso técnico que dura em torno de 1 ano e meio, entre estágio e a parte de aulas, e hoje eu tenho também o Cresci, além do CREA eu tenho o Cresci. Então é isso, então, só para fechar, assim, essa questão da minha atuação, eu nunca fiquei focada numa só atividade. A gente tem uma empresa, mas também tem outras oportunidades de mercado que vão se abrindo. Então, assim, ó, é um trabalho, é uma empresa, mas que abre várias possibilidades de outras, né, de outras parcerias. Cooperativa, fundação, Senar, Sebrae, isso tudo linkado à empresa. Bom, também nesse tempo, uma coisa que a gente sempre questiona, né? Eu vou trabalhar, eu só vou trabalhar. Não, a gente não vai só trabalhar. A gente pode, e eu acho que até uma situação assim, pensando no futuro, a gente deve também ocupar os nossos espaços de representatividade. Nós aqui no estado, nós temos 3 entidades de classe, que são associações de profissionais da engenharia florestal. Aqui na minha região, nós temos a Sociedade Santamariense de Engenheiros Florestais, a SOSEF. Então, tão logo eu me formei, eu fui me associar na SOSEF. Então, hoje eu faço parte da SOSEF desde 1996. Nesse período também eu já, né, presidi a SOSEF, e aí uma questão assim, que até vocês vão ver aí todas as minhas participações, primeira mulher. Na SOSEF, eu fui a primeira presidente mulher da SOSEF. A SOSEF é uma entidade de classe que hoje, esse ano, ela vai fazer 40 anos. E nesses 40 anos, ela teve uma mulher que foi presidente. Sendo presidente da SOSEF, eu também fui eleita para ser conselheira junto ao CREA. Cada entidade de classe, ela tem a possibilidade de indicar um conselheiro titular e um conselheiro suplente ao CREA. Então, a SOSEF é uma entidade regular junto ao sistema, ela pode indicar um conselheiro. Então, eu fui indicada conselheira por 2 mandatos junto à Câmara Especializada de Engenharia Florestal do CREA-RS. E lá no CREA-RS também eu fui a primeira coordenadora mulher, né, a coordenar a Câmara do nosso estado aqui, a Câmara Especializada de Engenharia Florestal. Eu atuei lá de 2012 a 2017.
Sendo coordenadora do CREA, da Câmara, do CREA-RS, eu pude participar da Coordenação Nacional das Câmaras de Engenharia Florestal ligada ao CONFEA. Então, eu pude participar por essa condição. Lá também há uma coordenação nacional e eu fui a primeira coordenadora nacional das câmaras especializadas de engenharia florestal. Também lá foi a primeira vez que uma mulher ocupou esse espaço de coordenação nacional. Então, paralela à minha atuação profissional, eu sempre participei da entidade de classe SOSEF, né? Nossa entidade, e pela SOSEF eu ascendi ao CREA, e pelo CREA eu ascendi ao CONFEA, representando a Coordenação Nacional das Câmaras de Engenharia Florestal. Acho que pode passar, Roberto, quero mostrar umas imagens. Aqui eu coloquei algumas fotos da questão da representação. Aqui a primeira imagem aqui é um evento nosso, aqui na Inspetoria de Santa Maria, numa semana acadêmica. A segunda imagem aqui é eu falando na UFSM também, numa semana acadêmica. A próxima imagem aqui é uma confraternização, né, que nós também, sempre no dia do engenheiro florestal, nós, engenheiros florestais aqui de Santa Maria e região, nos reunimos, né, e com palestra, com jantares, enfim, a gente sempre está reunido. A próxima imagem é um evento nosso nacional, aqui são os representantes do Brasil, da engenharia florestal. A próxima imagem aqui é um curso que nós participamos do Bioma Pampa, promovido pela SOSEF. A outra aqui, onde nós estamos, de camiseta verde, é um outro curso que nós realizamos também pela SOSEF sobre o bioma Mata Atlântica. Aqui também é mais um encontro nosso, acho que essa foto que até foi no Rio de Janeiro, nacional, né, das câmaras nacionais. E aqui é um outro evento aqui que nós participamos também em colaboração com a Universidade Federal de Santa Maria, Semana Acadêmica da Engenharia Florestal. Aqui também outro evento nacional. E aqui a última imagem é uma imagem nossa dos conselheiros na Câmara Estadual de Engenharia Florestal em Porto Alegre. Os conselheiros, aqui somos os conselheiros que estávamos lá naquele momento. Então, isso aí mostra que, paralela à atuação profissional, eu sempre procurei desempenhar, né, essa atuação junto à entidade de classe, que é a questão da representatividade. Acho que depois nós partimos para lá nas perguntas, mais alguma coisa, né, Roberto? Acho que era isso. Sim, acho que depois a gente fala mais. Então, vamos falar sobre mim. Sou Roberta Klafke. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, em Engenharia Florestal, em janeiro de 2005. Eu fiz a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e terminei em dezembro de 2006, e também mestrado em Planejamento Ambiental na Unicinos. Bom, eu sou funcionária do CREA, sou funcionária concursada, desde setembro de 2007, que eu fui admitida em concurso público, e o meu cargo é analista de processos da Câmara de Engenharia Florestal. Atualmente, eu também ocupo a função de chefe do Núcleo de Normatização e Apoio a todas as câmaras especializadas do CREA. Além disso, também, paralelo, também como a Ivone falou, paralelo a isso, eu sou associada à Associação Gaúcha de Engenheiros Florestais, a AGF, desde dezembro de 2007, e desde então eu sempre atuei em diversos cargos da diretoria. Aqui vocês podem ver que eu me formei em janeiro de 2005, né? E eu fui admitida, eu assumi o CREA em setembro de 2007, então eu fiquei 1 ano e meio dedicando a minha vida para estudar para concurso público, que era o meu objetivo, era o meu foco. Desde o 8º semestre eu percebi que eu queria fazer concurso público, que tinha a ver com o meu perfil, e também conheci a Engenharia de Segurança do Trabalho e resolvi cursar também. Então eu busquei sempre me especializar
mas também focar no que eu achava que seria o meu perfil, no que eu achava que seria interessante para mim, que era o concurso público. Aqui é a minha foto no meu habitat de trabalho, que é analisando os processos lá no CREA. Essa é a sala da Câmara, é a minha sala, na sala da Câmara de Engenharia Florestal. E a outra foto é o Dia do Engenheiro Florestal do ano passado, que a gente fez um evento aqui em Porto Alegre. Então, pela AGEF, pela Associação Gaúcha dos Engenheiros Florestais. Daí, quando surgiu esse convite para falar sobre a atuação e representatividade da mulher na engenharia florestal, eu queria ver também quantas nós somos, como estamos, qual é a nossa representatividade de fato. Então, com base nisso, eu elaborei, com dados que são públicos do CONFEA e com alguns dados das universidades aqui do estado, eu elaborei um diagnóstico da atuação das engenheiras florestais no Brasil. Com base nos dados que são de domínio público no portal Transparência do site do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, eu coletei e verifiquei que nós somos 14.668 engenheiros florestais no Brasil registrados, isso com registro ativo, ou seja, que estamos atuando, em atuação. Tá? Esses dados foram coletados dia 1º de junho. Mulheres, nós somos 4.811. E homens são 9.857. Ou seja, dentro do mercado de trabalho, nós somos 33% dos engenheiros florestais, somos mulheres. Aí eu fiz uma compilação também do quanto isso representa por estado. Aqui nós vamos ver o estado que mais tem engenheiro florestal atuando é Mato Grosso, Minas Gerais e Pará. E onde há uma representatividade maior é no Pará. Aqui, Rio Grande do Sul, somos 333 mulheres, mas eu vou falar desses dados. Então, aqui está a nossa espacialidade da atuação. Vejamos aqui, na região norte do Brasil, é que há uma proporcionalidade maior da representatividade feminina. 46%, 45%, Rio Grande do Sul, 32%. Achei interessante até para a gente ver onde estamos, né? Quantas somos e onde estamos. No Rio Grande do Sul, nós somos no total 1.025 engenheiros florestais registrados com registro ativo, ou seja, com atuação e registro ativo junto ao CREA. 333 mulheres e 692 homens. Então, no Rio Grande do Sul, a gente segue a tendência nacional. Nós somos 32% de mulheres atuando aqui no Rio Grande do Sul, 68% homens. Aí, com base nisso, eu pensei assim, tá, quanto nós somos, quantos formamos aqui, quantos foram formados aqui no Rio Grande do Sul? Nós somos aqui 1.025, mas quantos formaram aqui no estado? Então, aqui. A Unipampa formou, desde 2011, né? Formou 152 engenheiros florestais. Desse total, 47% é mulher e 53% é homem. Na Universidade Federal de Santa Maria, no campus Frederico Westphalen, foram formados 294 engenheiros florestais. Deste total, 52% são mulheres. A maioria lá é mulher. E 48% são homens. Verifiquem aqui que tanto a Unipampa quanto o FSM Campus Frederico, eles formaram a partir de 2011, então são cursos mais recentes. E há uma totalidade maior, a proporcionalidade é bem maior de mulheres. Agora nós vamos para a Universidade Federal de Santa Maria, o campus sede, que forma engenheiros florestais desde 1974. Foram um total de formados 1.510. Destes, 38% são mulheres e 62% são homens.
Então, no Rio Grande do Sul, foram formados 1.956 engenheiros florestais, 41% foram mulheres, 59% homens. Mas eu entendo, por avaliar isso, que é uma tendência que as mulheres estejam se formando mais em engenharia florestal. É um curso que está abrigando mais mulheres também. Então, é uma crescente a participação feminina. Aí eu verifiquei, tá, mas por que somos apenas... Se nós formamos aqui 41% de engenheiros florestais formados no Rio Grande do Sul são mulheres, por que nós somos aqui apenas 32% das mulheres que atuam? Então, eu peguei dados do sistema de informática do CREA e foi verificado nos últimos 3 anos, 113 pessoas pediram interrupção de registro, ou seja, não vão mais atuar na área. E desse total, 54% são mulheres que pediram essa interrupção de registro. Então, vejam que não está batendo muito, deveria... eu acho que tem muitas mulheres que estão pedindo interrupção de registro. Então, aí entra o que eu acho que a gente pode refletir, aí eu vou pedir até auxílio da Ivone para nós comentarmos. Como que nós podemos aumentar essa nossa participação e a inserção no mercado? O que a gente pode... Como que nós podemos... o primeiro item, que eu acho que tem muito a ver com a minha trajetória e ao que eu acredito, é assim: acredite na sua capacidade e confie na sua intuição. Por que eu coloquei isso? Porque se eu não confiasse na minha intuição, eu não teria nem me formado em engenharia florestal. Porque as pessoas, muitas dizem, mas tu não tem o perfil de engenharia florestal, não faz curso. Então, assim, se eu tivesse ouvido o que falavam para mim, eu não teria me formado. E também em relação até ao concurso, eu fiquei 1 ano e meio estudando para concurso, porque eu foquei que era isso que eu queria, e a minha intuição dizia que era isso, e acreditava que eu poderia passar no concurso. Se eu não tivesse acreditado na minha capacidade, que eu poderia passar, eu não teria seguido o meu caminho, trilhado a minha trajetória. Então, eu acho isso muito importante. Acho, assim, a principal dica que eu dou é: acredite na sua capacidade. Isso não é só para mulher, viu? É para homens e mulheres. Acredite na sua capacidade e confie na sua intuição. Não existe um perfil pré-definido na engenharia florestal. Não existe. Há várias áreas de atuação. Visualize as oportunidades. Verifique a atividade que tu gosta mais, as áreas, as disciplinas que tem mais, que teve mais afinidade, e siga ela. Tenha foco. Se você quer trabalhar sendo autônoma, tenha foco naquilo e persista. Se você quer fazer concurso público, tenha foco, estude, faça uma trajetória, estabeleça metas e persista naquilo. Aí entra o que a Ivone falou, se tu quiseres até me ajudar, Ivone. Uhum. Seja versátil e atenta às novas demandas de mercado. Uhum. Constantemente o mercado ele tem novas demandas, e algumas demandas que a gente acredita que sejam... Não sei se eu estou aparecendo. Aqui. Estou aparecendo agora? Okay. Constantemente o mercado ele abre novos nichos e fecha alguns nichos que eram consolidados. Por exemplo, na nossa atuação enquanto empresa, há uns 10 anos atrás, o georreferenciamento ele não era uma área forte de trabalho. E hoje, por uma questão legal, de que o INCRA tem um cronograma, que as propriedades do Brasil devem estar de acordo com o calendário lá estipulado, todas georreferenciadas, o georreferenciamento ele é uma tendência forte de mercado.
né, e que nós, engenheiros florestais, podemos atuar. Então, assim, ó, só que para a gente começar a entender e ter foco num novo nicho, a gente tem que entender o que está acontecendo, tem que entender de leis, tem que ler, tem que escutar a notícia que está dando na TV, sabe? Tu tem que ter uma noção macro. Aí entra a questão da economia, a questão da política, porque se você não está atento ao que está dando na TV, as notícias, você simplesmente não vislumbra um novo mercado. Ou você vislumbra esse mercado quando ele já está saturado. Né? Você não consegue ser aquele, opa, essa área aqui é uma área que vai despontar, por isso, e por isso, e por isso. Então, assim, ó, é importante a gente entender o mercado, entender a economia, entender a política, sabe? Como a Roberta falou, assim, as tendências, para onde que está indo a profissão de engenharia florestal? Eu, quando me formei, em 95, havia um dogma de que o mercado de trabalho, não era nem questão de mercado público, porque não havia concurso público na época, eram as empresas. Então, assim, ó, eu via meus colegas lá se formando e se matando para conseguir um trabalho numa empresa. Hoje, isso, em termos de representação de mercado de trabalho, não tem um número assim, mas eu acho que não abarca 10%. Não abarca 10%. A Roberta sabe mais pela questão lá de registro lá no CREA. Mas, então, assim, ó, é uma mudança muito drástica. O mercado ambiental, que eu acho que agora ele também está se saturando, há uns 15 anos atrás, a parte de licenciamento ambiental era um espaço, né, uma oportunidade de trabalho que deu emprego e sustento para muitos engenheiros florestais. Hoje, eu já vejo como um campo de trabalho saturado. Não que não exista trabalho, mas é um trabalho que, na minha avaliação, ele está bem mal remunerado, por conta dessa saturação de profissionais, né, de várias áreas. Aí entra biólogos, engenheiros ambientais, geógrafos ali, agrônomos, congestionou. Então, tem várias áreas atuando nessa área. Então, acho que era isso aí. Isso aí é o Seja Versátil e atenda as novas demandas de mercado. E nesse caso, até posso colocar a minha experiência, por exemplo. Eu me formei, e aí eu pensei, eu queria fazer concurso, e não tinham não abria concurso para florestal. E aí, uma área que eu visualizei, que eu vi que tinha bastante concurso, era engenharia de segurança do trabalho. Então, eu fiquei atenta a um mercado novo, que era engenharia de segurança do trabalho, e resolvi fazer essa pós-graduação que me gerava atribuições. Então, não é só também para quem trabalha como autônomo ou quem é empreendedor, mas principalmente, mas para todos, a gente tem que estar atento a essas demandas. A gente não pode ficar fechado na nossa bolha, né, Ivone? Exato. A gente tem que estar muito fechado. E outra, como a gente botou ali, não existe um perfil pré-definido na engenharia florestal. Engenheiro florestal não é só um perfil, não é só trabalhar em grande empresa reflorestadora, não é só isso, é uma das possibilidades. Existem várias outras. Por exemplo, até a questão do paisagismo. Existem muito poucos engenheiros florestais no estado que atuam nessa área. E é uma área que pode ser mais explorada. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento. Eu acho que isso cabe a todos, assim. Fique atento e seja versátil. Não foque só numa área, mas foque naquilo que você quer, assim. Se você quer fazer concurso, foca naquilo, né? Como eu falei, eu fiquei 1 ano e meio, eu me formei, eu fiquei 1 ano e meio só estudando para concurso público. Essa era a minha profissão. E foi difícil para mim abrir mão de renda e tal, para poder focar nisso. Não tem muitos engenheiros florestais, não é uma coisa tão comum tu focar em concurso público. Isso é muito comum na área do direito, na nossa área não tem. Então é difícil, as pessoas, tu te forma e parece que tu tem uma exigência, o mundo te exige que tu já esteja empregado. E às vezes não é assim, tu tem que construir a tua carreira, o teu caminho, né? Então, ser versátil é muito importante e estar bem atento às demandas. Busque se aprimorar constantemente.
estudar, se aprimorar, sempre é importante. É muito importante se aprimorar. Quer trabalhar numa área, se aprimore nela. Né? O conhecimento, ele nunca é demais. Ele nunca é demais. Aí, Roberta, queria dar o meu exemplo, que o ano passado eu fui fazer esse curso técnico, né, de corretora de imóveis, e até eu brincava com meus colegas que eu seria a pessoa mais velha lá, logo a que mais saberia, né. Quando eu cheguei lá no curso lá para fazer de corretora de imóveis, para minha surpresa, 70% era da minha idade para mais, né. Então, assim, ó, a pergunta que se faz, né, vou me formar, o que eu sei? Olha, o que eu posso dizer, assim, ó, geralmente se sabe muito pouco. Exato. O conhecimento, ele está disperso, ele existe, mas em termos daquele saber fazer, o que eu realmente sei fazer, a gente sabe muito pouco. Eu acho que é essa noção humilde de que eu sei pouco, de que eu preciso fazer um curso, seja de QGIS, seja de campeiro, seja de Excel, seja de qualquer área. Tem gente que, assim, ó, pode parecer um absurdo que eu falar para vocês, mas tem gente que às vezes precisa fazer até um curso de português, e até escrever mal, sabe? Tipo assim, qualquer profissional, né? Aí vale para qualquer área, independe da engenharia florestal, todos nós temos que saber escrever bem. A escrita é fundamental. E passaram por mim muitos estagiários, e eu via que essa questão, assim, ó, básica, sabe? Cursos, assim, ó, básicos, assim, ó, até agora mesmo, ano passado, nós fizemos 2 cursos, Bioma Pampa, Bioma Mata Atlântica, assim, ó, essa questão, assim, ó, cursos, olha, não digo um por ano, mas, assim, uma a cada 2 anos tem que fazer, sabe? Tem que se atualizar, tem que se reciclar, porque senão o mercado ele enxerga muito rápido, né? Quem sabe, quem está atualizado e quem não está atualizado. E isso, gente, independe da idade. Porque tu pode ter 23 anos, estar recém-formado e não estar atualizado. Então, assim, ó, a questão, assim, de aprimoramento, ela é, assim, ó, constante. Eu acho, assim, ó, que parte da renda que nós ganhamos na nossa atuação, ela é bem investida quando nós investimos no nosso aprimoramento, assim, ó, constantemente. Aí tu vai achar assim, olha, preciso fazer, não entendo nada lá de tal área. Paga alguém, se inscreve em curso, se capacita, porque o mercado reconhece muito claramente quem está capacitado, quem está atualizado e quem não está atualizado. E isso, assim, ó, agora com essas novas ferramentas, olha, tipo, eu mesma poderia ter medo, nunca fiz uma live, não sei, não tem essa. Todos nós temos que aprender, assim, ó, eu já tive uma entrevista com uma moça lá que estava se formando há 3 anos atrás, e eu precisava de alguém que, pelo menos, fazia a questão do CAR, soubesse mexer no Google Earth. A guria, uma guria de 18 anos, chegou assim, ó, parecia que ela estava dizendo algo que era a favor dela, não, era contra dela. Eu nunca abri o Google Earth. Como? A guria estava quase se formando, ela fazia técnico, estava começando engenharia florestal, e não sabia mexer no Google Earth. Então, assim, ó, tem coisas que são básicas, sabe? Certas coisas tu tem que deixar claro que tu sabe. Essa questão de informática, a questão de programas, nós até tínhamos comentado, na minha época não era tão cobrado isso, mas hoje programas, né, principalmente na parte de manejo, na parte de inventário, são básicos, né, nós temos que saber dominar eles, estar atento a eles, porque senão nós ficamos, com certeza, limitados profissionalmente. Em relação ao português, a saber escrever, é muito importante isso, porque, assim, se tu fores trabalhar para prefeituras, ou fazer licenciamento ambiental, tu tem que fazer laudo, tu vai ter que fazer parecer. Então, o que tu se destacar nesse sentido vai ser melhor para ti. Tem que saber escrever, tem que escrever bem, tem que saber fazer parecer, tem que saber fazer laudos. Então, se é uma área que, não sei escrever muito bem, não sei fazer um parecer bom, aprenda. É importante, são coisas, assim, mínimas, mas são coisas muito importantes. Então, é muito importante o aprimoramento, essa busca constante ao aprimoramento.
isso são coisas, assim, primordiais. Além disso que eu e a Ivone estávamos falando, né, Ivone? Que até foi a Ivone quem me falou, e eu pensei, poxa, é verdade. Uma das coisas muito importantes é ter uma rede de contatos, né? Tu tem que ter contatos com os colegas de faculdade, com quem já se formou antes, com outros profissionais de outras áreas. Essa rede de contatos, ela é fundamental para o mercado de trabalho atual. E eu acho que tem pessoas que fazem muito bem. Geralmente, aí a gente vamos qualificar entre gêneros, né? Os homens, eles fazem bem isso, né, Ivone? A gente até estava falando. Uhum. Os homens fazem bem isso, essa questão dessa rede de contato. Novamente, é ali fugir da bolha, não ficar numa bolha. É saber que a gente tem que ter contatos com os colegas, com o pessoal que se formou, com outras profissões, com outras regiões, com outras áreas. Então, é muito importante fortalecer essa rede de contatos. Não, e agora, nessa questão de tecnologia, de novo, falando assim, é fácil, né? É fácil você, porque na minha época a gente corria o risco de se formar, ir para um município lá do interior, lá para São João da Ortiga, né, e nunca mais ninguém ouviu falar. Eu acho que não, acho que nós temos que estar, eu acho que nós temos assim, ó, nós temos todas as ferramentas, né, para nos colocar uma visibilidade. Nós não podemos ser invisíveis, porque nos formarmos, né, e sermos invisíveis. Porque o que acontece, o que eu vejo assim, ó, às vezes nós temos os grupos lá, eu preciso de alguém que faça levantamento da fauna em tal nível, sabe? Se tu tá conectada com essa rede de contatos, o teu nome pode ser lembrado caso você saiba fazer isso ou não. Então, assim, ó, muitas oportunidades que eu tive na minha vida foi porque eu estava conectada com meus colegas, né? Eu estava aqui, meus colegas estavam lá, mas a nossa rede de contatos, né, e também na possibilidade de indicar outros colegas, porque, olha, eu preciso de alguém assim, então a gente começa a estabelecer uma rede de contatos, e essa rede, claro, ela se firma com colegas mais próximos a nós. Agora, se de certa forma você não está ligado a rede nenhuma, você vai ficar fora de muitas possibilidades. Eu mesmo tenho uma colega nossa que se formou e está em Campos Borges, ela está lá, é longe, mas volta e meia ela está conosco aqui, tanto na questão de trabalho, quanto na questão de trocar alguma ideia técnica, como faço isso, como faço aquilo, me passa um modelo disso, me passa um modelo daquilo. Então, assim, até para você fazer um trabalho, porque pessoas já fizeram certas coisas antes de nós podemos até com um modelo aprimorar um trabalho, dizer, olha, peguei esse modelo aqui, agora vou fazer algo diferente. Então, assim, tanto na questão profissional, para novos mercados de trabalho, como para aprimorar o que eu estou fazendo. Porque, às vezes, de repente, eu estou lá, isolada, fazendo algo, mas tem gente que está fazendo de uma forma muito melhor, né, com muito mais recurso, com muito mais tecnologia. E até para cobrar, né, Ivone? Para saber Exato. Os valores da tabela. Exato, também isso. Para saber valores a se cobrarem. As pessoas acabam perguntando para quem já tem mais experiência, né? Ou, tu já fez um trabalho, quanto que tu cobrou por esse laudo? Um laudo, né? Quanto que tu cobra? Quanto que tu acha que eu posso cobrar? Que tu, né? É muito importante isso, é uma das coisas mais importantes, eu acho. E como ter rede de contatos? Como fortalecer? Porque vocês vão ter contato com quem se formou, com o pessoal da universidade, que é importante. Mas como conhecer outras pessoas? Aí entra a dica que tanto a Ivone participa desde que ela se formou também, né? Desde que ela atua no mercado, e eu também, desde que eu estou trabalhando. Participe em entidade de classe da sua região. Participe, busque uma entidade de classe, pois são excelentes possibilidades de networking. Ali, tu vai ter contato com profissionais da mesma área. Então, assim, são ótimas oportunidades. Eu acho que é muito importante. Por exemplo, aí na Unipampa, na região do Pampa, não tem uma entidade de classe, né? Seria importante ter. Até para o pessoal que é formado aí, ter mais esse link com todos os que estão atuando na região. Uhum. Eu para mim, assim, ó, uma das coisas mais gratificantes, né, depois de formada, é esse contato com a entidade de classe. Ali nós temos, agora,
participando da diretoria, né, participando as 4 últimas gestões eu participo da diretoria. Eu acho, assim, que é fundamental, nós temos uma relação, assim, de colegas, de profissionais, de amizade, porque as entidades de classe, elas, além de ter esse amparo, né, muitas conquistas, né, que nós tivemos, aí entra a questão de concurso, ou normativa, enfim, né, de avanços, né, enquanto profissional, se dá através da entidade de classe. Qualquer coisa, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Isso não vale nada se vou ver aqui o Lucas, a Andréia, a Maria, o Gustavo, dizendo isso. Agora, isso tem um peso muito maior quando é a SOSEF, quando é a GEF, né, que falam isso, né, Roberta? Então, assim, politicamente, assim, aqui na região mesmo, nós, além de termos a SOSEF, nós temos espaço nos conselhos municipais de meio ambiente, nós temos espaços nas bacias, os comitês de bacias hidrográficas. Então, assim, nós temos espaços que a SOSEF ocupa porque ela existe. Então, assim, ela te dá um respaldo, né? Quando esses dias teve uma polêmica aqui sobre a questão de um corte de árvore em Santa Maria, você deve ter visto na TV, uma árvore que foi cortada. O que eles fazem? Eles não procuram um engenheiro florestal, eles procuram a entidade, né? Então, a entidade se manifesta com muito mais força do que nós isoladamente, né? Então, ela é um respaldo, né, muito maior perante a sociedade do que se fosse o engenheiro florestal se pronunciar. O coletivo, ele tem muito mais força, isso em qualquer área, né? O coletivo, ele tem muito mais força que o individual. Então, essa é a ideia da entidade de classe. E até a representação no CREA, né? Porque o CREA, ele tem... As pessoas dizem, porque o engenheiro florestal não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O foco o CREA é onde a gente pode buscar isso. Então, as entidades, estando representadas no CREA, fica mais fácil tu buscar a valorização da profissão, né? Então, isso é muito importante, é uma das coisas principais, que é assim, o coletivo, ele tem mais força do que o individual. E também essa questão de ser um networking, né? De ter relações com outros profissionais, para ter aquela rede de contato. E aí o próximo item, né, Ivone, que a gente pautou, que daí é mais na área da Ivone até, que é o empreenda. Desde 2014 eu tive estagiários, né, lá no CREA, estagiários de engenharia florestal. E aí eu sempre falo, eu tive estagiários da Unipampa até também, muito bons. E aí eu sempre falo para eles, gente, não existe mais aquele trabalho pronto. Isso já não é mais atualidade, né? O trabalho pronto, aquele com a carteira de trabalho, ele não tem mais muito, não. O que hoje, assim, em qualquer área, isso não é só na área da florestal, isso é em todas as engenharias, em todo o mercado, né? Hoje, trabalho tem bastante, mas aquele emprego pronto, ele não existe mais. Então, como tu faz para chegar nesses trabalhos? Empreender. Hoje, o foco hoje em dia é o empreendedorismo. Então, assim, empreenda, né? Empreender é o novo, o que há de mais atual, né? Tu tem que buscar o trabalho. Aquela carteira, alguém te achar assim, vaga para isso, é muito pouco que tem hoje em dia. Hoje em dia, tu tem que buscar abrir a tua empresa e buscar. E a Ivone pode falar melhor do que eu, né? Porque é empreendedora. Nós ali com nossos colegas na empresa, né? Tem a parte técnica, que é a parte lá da engenharia florestal, que nós desempenhamos, mas também tem a parte burocrática, que é a parte da empresa, né? Então, e nós temos que entender um pouco disso, apesar de ter apoio de contadores, de advogados, que tem que ter legalmente uma empresa, né? Tem que saber emitir uma nota fiscal, fazer uma RT, saber o que são os impostos, né? O que é o imposto federal, o imposto estadual, onde incide imposto, onde não incide o imposto, qual imposto que vai incidir.
Isso é fundamental, sabe? Porque as relações profissionais que nós vamos estabelecer com a outra parte, ela também sabe disso. Então, assim, ó, no momento que tu tem um CNPJ, e não mais só o teu CPF, né, que a gente diz, não tendo mais só o teu CPF, mas também tendo o teu CNPJ, tem várias implicações legais sobre isso. Daí envolve questões sérias, envolve receita, envolve tributação, e nós temos que estar atento a isso, nós temos que estar atualizados a isso. Então, no início eu tinha, eu sou engenheira florestal, isso aqui não quero fazer, não gostaria de fazer. Isso o contador faz, isso eu vou chamar o advogado lá para fazer uma alteração de contrato, né? Isso não me compete. Mesmo tendo um advogado para fazer uma alteração de contrato, eu tenho que saber o que eu quero colocar naquele contrato, né? Exatamente. Mesmo tendo um contador que expede as guias lá que eu tenho que pagar mensalmente, advindo de uma nota fiscal, eu tenho que entender se aquele valor lá está certo. Então, assim, ó, esse empreenda no sentido assim, ó, claro, vá atrás, busca oportunidades, mas também se posicionar enquanto empresário. E se posicionar enquanto empresário, ele tem uma série de implicações, né, tributárias, legais, e que nós temos que entender. Assim como nós entendemos da nossa profissão, da nossa formação, nós também temos que dominar esse lado. Então, assim, ó, é o empreender com conhecimento e com responsabilidade, né? Isso não... O que eu ia falar também é que eu acho, assim, que isso não é uma característica muito forte da engenharia florestal, né? Eu acho que, assim, tradicionalmente a gente foi programado, né, para se formar e ir para um trabalho de carteira assinada, ou para, talvez, dar aula, enfim, e até para concurso também. Mas eu vejo outras profissões, por exemplo, os dentistas, eles se formam e já sabem que vão ter que abrir um consultório, né? Então, assim, veterinários, mesma coisa, né? Exato, então eu acho que é uma coisa até de mudar o DNA, né? Em virtude dessa... Aí entra de novo, que a gente está, ó, seja versátil e atento às novas demandas de mercado, né? Entra tudo que a gente está colocando. Então, é entender qual é o mercado hoje em dia. E o mercado hoje em dia, ele não está mais tão propenso a trabalhos prontos, e sim a tu empreender. Então, é importante tu ver isso e modificar esse DNA. De repente, até os cursos poderiam botar mais disciplinas focadas para o empreendedorismo. Acho que seria interessante, mas acho que a gente tem que mudar um pouco o DNA, mudar um pouco o nosso foco, né? Eu acho que era isso. Daí, nessa questão do empreenda com a gestão, né? As duas coisas juntas. Até mesmo em concurso público, né, Ivone? A gente tem... A gestão também tem a gestão. Não é só tu fazer um concurso público e ficar quietinho lá e dizer, olha, só vou trabalhar. Não, tem toda a parte de gestão, mesmo que tu não queira. Tem que ter a gestão. Hoje mesmo eu atuo como gestora também, então Exato. Tu tem que ver isso, sabe? Então, nada é tão estanque assim. E, para finalizar, o que a gente achou importante dentre todas as coisas é não desista, apesar das dificuldades que aparecerem. Né? Acho que, juntando tudo isso, não desista. As dificuldades vão aparecer, né? Para todas as áreas, né, Ivone? Se tu quer fazer concurso, vai aparecer dificuldade, vai ter que ficar um tempo estudando para concurso, não ganhando renda. Se tu quer empreender, vai aparecer algumas dificuldades, né? Muitas dificuldades. Então, assim, não desista, aparece a dificuldade, vamos lá, bola para frente. Quer falar mais alguma coisa nesses itens, Ivone? Não, eu acho que agora também, não sei se vai ter um debate, não sei como é que funciona, daí a gente pode falar mais, né? Isso. Então, vamos passar só a nossa mensagem final. Que nada nos limite, que nada nos define, que nada nos sujeite, e que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Bom, eu queria agradecer em nome da comissão organizadora, né, pela fala de vocês. Muito obrigada mesmo pelos esclarecimentos. Para nós, mulheres que já somos formadas ou que a gente ainda está em formação, é muito importante tudo que vocês falaram hoje. Agora eu acho que a gente pode dar início às perguntas, né?
A gente já tem Tá. algumas aqui. E pessoal que tiver mais alguma questão, assim, por favor, mande ali no chat. A primeira que a gente recebeu é da Bianca Freire. Ela perguntou se vocês já sofreram alguma discriminação por ser mulher na engenharia florestal. Posso falar? Claro. Eu me formei numa época, esses dados que a Roberta colocou ali, que há uma tendência, né, Roberta, de mais mulheres, ou pelo menos se equiparar, homens e mulheres. Quando eu entrei na engenharia florestal, de 40, nós éramos 7 mulheres e 33 homens. 2 existiram e nós nos formamos em 5. Discriminação por ser mulher. Eu pensei nisso antes, mas eu sou tão... Meu perfil, assim, é meio... Tem a fama de ser um pouco metida, e também sempre tive sócios homens. Olha, Stephanie, eu não lembro, assim, algo explícito, sabe? Não lembro mesmo. Felizmente, não lembro. Não sei, a Roberta... Sim, já recebi bastante, já tive discriminação, sim. E isso, eu acho assim, eu sempre... eu também pensava assim, Ivone, dizer, não, eu nunca recebi. Mas eu comecei a observar e comecei a ler mais sobre isso, e percebi e revivi na memória, assim, certas coisas que aconteceram, que eu percebi, opa, se eu fosse homem não teria acontecido isso. Por exemplo, no meu estágio, eu fiz estágio na prefeitura da minha cidade, e aí a gente tinha um projeto que era a Refloresta Venâncio. Venâncio Aires é a minha cidade, e eu fiz meu estágio no final de curso lá. E aí vinham os agricultores, mas isso é óbvio, mas é uma coisa que, enfim, eu não dei bola no momento, depois eu pensei, poxa, se eu fosse homem não teria acontecido isso. E era mais nova, então as pessoas vinham e eu orientava, e eles não iam falar comigo. Eles iam falar com o meu chefe, que era engenheiro agrônomo e mais velho. E aí ele tinha que me inserir e dizer, olha, vem aqui falar com... Eu não era ainda engenheira florestal, mas ele fazia isso para me ajudar, enfim. Não, fala com a engenheira florestal aqui. Então eu via que, claro, deu um suporte, mas eu via que aquilo acontecia pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de ser mais nova. E eu não me deixei abater por isso, obviamente. Mas outras vezes, até na faculdade, como eu falei ali do perfil, as pessoas olhavam para mim e diziam, mas tu não parece que faz engenharia florestal. Tu não tem o perfil de engenheira florestal. Apesar, a Ivone falou assim, na época dela tinha mais homens. Na minha era um pouco mais parelho. Mas mesmo assim, as pessoas, até de fora, não só do curso, assim, mas de outros cursos, mas tu faz florestal? Não, troca de curso, faz, sabe, sem conhecer até. E aqui no mercado, mesmo no concurso público também, eu sou assessora técnica, passei em concurso público, mas no meu primeiro mês, eu comecei a trabalhar com 25 anos ali no concurso. Então, no meu primeiro mês, teve um engenheiro florestal, que na época era, né, era conselheiro, e que me perguntou, quantas RTs tu tem? Que idade tu tem? Tipo, fazendo referência à minha idade, o fato de ser mulher, assim, e que aí eu tinha que me masculinizar entre aspas, no caso, ser mais firme, falar de uma maneira mais firme para poder ser respeitada. Aí e sempre quando me perguntavam, eu falava a mesma coisa que a Ivone. Não, eu não sofri, porque eu tenho postura mais firme. Mas eu vi que eu tive que desenvolver essa postura firme, sabe? Para poder ser ouvida e ser respeitada, eu tive que desenvolver uma postura firme. E isso, sim, eu acho que é em decorrência do fato de ser mulher. E eu só passei a ser respeitada a partir do momento que a minha postura era opa, sabe? Então, sim, às vezes de forma implícita, de forma mais descarada, mas sim, a gente sofre. E todo mundo sofre. Mesmo que a gente não perceba.
Mas se alguém estiver olhando de lado, vai perceber que sofre. E não é só na engenharia florestal, gente. Não é que nós somos engenheiras florestais, então a gente está falando de uma realidade. Mas muitas vezes é de outras profissionais, não é de colegas, entendeu? É da sociedade de modo geral. Então, vai sofrer, sofre, mas tu tem que saber lidar com isso. Tem que saber se defender, tem que saber, não aceitar esse tipo de postura. A próxima pergunta é da Carolina Lopes em relação às desistências de credenciamento do CREA, feito na maioria por mulheres. Existe uma justificativa? Elas justificam o motivo de não atuar mais na área? Um estudo em relação a isso poderia minimizar essa realidade. A justificativa é sempre de não estar mais atuando, né? Essa é a justificativa, mas daí eu acho que daí entra aquelas dicas que a gente deu, né? As dicas finais ali. É não desistir, é buscar novas oportunidades. Mas isso não é só na engenharia florestal, gente. Eu vi dados de toda a engenharia. Isso acontece na engenharia de modo geral. É uma tendência na engenharia de modo geral. Sim, mas vocês acreditam que se houvesse um estudo em relação a isso, poderia minimizar, quem sabe, essa evasão? Só um estudo, eu acho que não. Sim, mas eu acho que deveria ter exatamente isso que a gente está fazendo, entende? Falar mais. Eu acho que a gente precisa se identificar, sabe? Por que a gente trouxe aqui as nossas histórias também, sabe? Para vocês terem como referência, porque eu acho que a gente não tem muita referência às vezes. Entende? Nós temos que ter referências, nós temos que ter modelos, pessoas que a gente pode seguir, porque às vezes a gente acha, é tudo muito bonito. Não é. A trajetória, ela é complicada. O caminho, ele tem seus problemas. Então, mas enfim, mas acontece. É isso que a gente fala, olha, acontece, isso pode acontecer, é difícil. Como eu falei, gente, eu fiquei 1 ano e meio quando eu me formei, sem ter renda. E eu poderia muito bem ter desistido, poderia ter seguido o conselho das pessoas, sabe? E ter desistido, busca outra área. Mas eu foquei naquilo, eu acreditava em mim, eu acreditava que eu podia trabalhar na área. Então, mesmo que muitas pessoas não acreditavam, eu acreditava, não, eu vou trabalhar, eu vou passar, eu vou fazer. Então, Roberta, isso. Em relação a essa questão da maior desistência de mulheres na engenharia florestal, eu participei no CREA de um grupo de trabalho chamado GT Mulher. Uhum. E isso, o CREA é o conselho que agrega as engenharias, né? E agronomia. E isso é um fato dentro do CREA, que as mulheres, em maior número, elas se formam e vão trabalhar em outras áreas, até por uma comodidade de carteira de trabalho, e outro fato que muitas dessas mulheres, elas priorizam o concurso público, isso foi um levantamento que foi feito na época, prioriza o concurso público, mais que homens, hoje mais mulheres estão entrando em concursos públicos, seja na área de formação ou não, e com isso elas pedem o cancelamento do registro junto ao CREA. Então, hoje, se tu vai ver o número de mulheres que passam em concursos públicos, em geral, está sendo maior do que os homens. E também esse é um fato que explica a desistência das mulheres junto à sua formação, mas aí perpassa a engenharia florestal, né? Aí é um fenômeno das engenharias, acho que todas as áreas. As mulheres hoje estão, isso que a Roberta fez, está acontecendo muito mais para as mulheres, e os homens ficam mais com essa parte de empreender, né? Sim. Aí fica isso é uma das respostas, não é toda, mas é uma das respostas. Sim, mas no meu caso, Ivone, por exemplo, eu foquei em concurso da área, eu não fiz nenhum concurso que não fosse florestal. Não, e isso aí tem muitas, nesse concurso, quando eu falo, não é da área necessariamente, tem muitas, fazem outros concursos, né? Mudam de área. Concurso público, mudam de área, concurso público de modo geral. Eu não fiz nenhum de modo geral, eu fiz tudo focado para engenheira florestal ou engenheira de segurança do trabalho, que foi o que eu fiz. Então, eu não fiz nenhum... Eu foquei na área, porque eu queria trabalhar na área, como engenheira florestal. Mas eu acho também, eu vejo muitas pedindo porque vão trabalhar fora da área.
entende? Na justificativa, eu vou atuar em outras áreas, então... E como a Ivane falou, e eu até já falei também, isso é uma tendência em todas as engenharias. A próxima pergunta é da Manuela. Boa noite. Avaliando os números que vocês apresentaram, o que vocês acham que está impedindo o aumento de mulheres no meio florestal? Vocês acreditam que ainda ocorre preferência de admissão de homens, se comparando com a admissão de mulheres no mercado de trabalho? Eu acho que hoje em dia não. Eu acho que não. E assim, nós comentamos, né, Roberta, os números, eles não são... ali a Roberta apresentou aquele número que está mais alto, né, do cancelamento, mas, no geral, eu não achei os números tão ruins. Né? Se nós fazer uma avaliação macro, mais mulheres estão se formando, mais mulheres estão atuando. Então, assim, eu acho que, claro que pode melhorar, mas eu acho que os números mostram uma tendência positiva à participação da mulher no mercado de trabalho na engenharia florestal, e crescente. Exatamente, assim, como eu falei ali, por exemplo, a tendência, os cursos que são mais recentes, aqui no estado, né, Exato. Unipampa e Frederico, tá parelho, Frederico Westphalen formou mais mulher, então eu acho que a tendência é de participação, então, e por isso a gente está se colocando, eu acho que a gente sendo o maior número, a gente vai se colocar mais no mercado. Por isso que eu não acho que há preferências hoje de seleção por homens ou mulheres, eu não acho. Acho que está bem igual, assim, não acho que tenha isso de empresas. E Santa Maria que tem mais homens, mas Santa Maria, a primeira turma formou em 1974. Então, tipo, na minha turma, já que formei em 2005, já era quase 50% mulheres. Então, eu acho que é uma tendência. E quanto mais nós formos, isso que eu estou falando, quanto mais nós nos vermos como representante, nós participarmos e a gente ter como exemplo, espelho, mais a gente vai se colocar, sabe? Mas os outros, quem estiver se formando, vai ver, opa, fulana está trabalhando ali. Sabe, tu tem que ter as referências. Eu acho que quando a gente se ver como referência, a gente tem que se ver mais. A próxima pergunta é da Carol, que é direcionada para a Roberta. Uhum. Você acha que sofreu pressão ou julgamentos por parte de amigos e familiares por ter ficado parada esse 1 ano e meio estudando para concurso? Ah, sim, sofri. Certo, assim. Isso que eu falei, assim, tenha foco, porque não é fácil, gente. Não é fácil ficar 1 ano e meio, porque as pessoas, assim, é até sem querer, sabe? Quando tu te forma, eles acham, né, vai ter independência. E outra, eu tinha bolsa na faculdade, então eu tinha dinheiro. Na faculdade eu ganhava o estágio era até bem remunerado. Aí eu me formei, não ganhava 1 pila mais, né? Então passei a tudo precisar de ajuda da família. E aí sim, até quando chegou esse 1 ano e meio, ali, quando eu fui chamada no concurso, porque daí eu passei em outros concursos, mas não era chamada, era cadastro reserva. Aí, sem ter terminado ainda a Engenharia de Segurança do Trabalho, eu fiz um concurso para a CE, para Engenharia de Segurança do Trabalho, só que eu não tinha terminado o curso ainda. Então, eu não tinha no meu registro o título de Engenharia de Segurança do Trabalho, e eu passei em primeiro. Meu Deus do céu, eu passei em primeiro e fui chamada. E eu faltava meio ano para terminar o curso, né? E aí fui chamada, fui fazer o exame admissional, o salário era bem bom. E, tipo, imagina, eu estava 1 ano e pouco sem ganhar nada, né? E o salário bom, passei em primeiro, fui lá fazer o exame. E aí, Roberta, tu pode começar na segunda-feira, só traz a tua carteirinha do CREA com o título de engenheira de segurança do trabalho. Bom, eu desesperei, né? Saí de lá, quase fui atropelada, comecei a chorar. Desesperada, mas enfim, sabe? Então, mas é isso, acontece, depois fui chamada. Por que eu digo isso como exemplo? Até um primo do meu marido, ele se formou em engenharia florestal, e aí ele me falou, Roberta, eu quero fazer concurso. Aí eu até falei para ele e falei para a família dele, olha, se ele quer fazer concurso, não tem muito na nossa área. Se dedica, vai ser a tua profissão. Ele ficou 2 anos estudando. Aí passou
em 2 concursos, foi chamado. Hoje ele trabalha na Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, e tá bem, mas assim, é uma barra, sabe? Tu tem que realmente estar disposto a isso. E sim, sofri sim. Acho que eles queriam logo que eu tivesse independência financeira. A próxima pergunta é da Silmara, e ela quer saber qual foi o maior desafio que vocês encontraram durante a formação. A formação ou a trajetória? Não está bem específico, acho que vocês podem falar dos dois, se vocês quiserem. Bom, formação, eu me formei numa época que era bem mais complicado, né? Não havia essa oferta de cursos, acho que a Roberta também, né? Não tinha. Então, eu vim da minha cidade, lá de Panambi para Santa Maria, não era tão perto da casa. No Rio Grande do Sul, só Santa Maria que tinha engenharia florestal. Então, as viagens eram mais difíceis, contato com familiares. Na minha trajetória profissional, teve a questão de que, como eu falei, não havia concurso público, eu não tinha perfil de empresa, então, eu desde o início, eu me dei conta de que eu tinha que empreender, que eu tinha que trabalhar como, né, uma empresa. E toda a formação, hoje acho que um pouco mais, está um pouco mais voltada, toda a minha formação, não havia nada que nos dissesse o que é uma empresa, o que é uma pessoa jurídica, o que é um CNPJ, o que tudo isso envolve, né? Então, foi muito duro, assim, ter uma empresa. Hoje, nossa empresa, eu acho que uma das mais antigas aqui em Santa Maria, com certeza, migrando da cooperativa para essa empresa que eu estou, mas toda uma dificuldade dessa questão, assim, de gestão mesmo. Eu coloco, assim, que eu tive que aprender a ser empresária, né, ser engenheira florestal empresária, com o andar da carruagem mesmo, assim, eu não tinha a mínima noção, acho que eu não sabia direito nem o que era CNPJ, significava, né? E isso tudo é fundamental, né? O que é uma empresa, como é que se forma uma empresa, como é que se rege o contrato. Então, isso aí para mim foi muito difícil, porque eu não tinha noção nenhuma. Eu e meus colegas não tínhamos noção nenhuma. Acho que é isso. Sei, Roberta, formação e atuação. Na minha formação, no início da faculdade, eu senti muita dificuldade porque eu não tinha identificação com o curso, eu não conseguia me ver. Eu achei o primeiro ano, ele não tinha link com o que era engenharia florestal mesmo, não sei como é que está hoje em dia. Mas, tipo, no primeiro ano de faculdade, eu só vi os básicos que eu tinha visto no segundo grau, ensino médio. Então, eu tinha só os básicos, química, física, não via nada prático. E aquilo meio que me deu um baque, assim, sabe? Então, eu não conseguia me identificar com o curso no primeiro ano, no primeiro semestre. Tanto que eu larguei no segundo semestre, eu larguei engenharia florestal. Que eu pensei, nossa, não é... E é isso também, eu larguei, e porque eu comecei a acreditar no que as pessoas me falavam. Né? Quando eu fiz o primeiro semestre, e eu fui para Santa Maria, as pessoas diziam, gente, mas tu não tem perfil. E elas nem sabiam, elas nem conheciam a engenharia florestal, não é só a minha família, mas pessoas me viam, nunca tinham me visto na vida, e diziam, mas tu faz florestal, tu não tem perfil, sabe? Na época, assim. E aí, eu comecei a acreditar naquilo. Até porque eu não tinha... Eu fiz engenharia florestal sem conhecer ninguém que era engenheiro florestal, sabe? Eu vi reportagem na Zero Hora sobre o curso, eu achei interessante. Eu tinha feito alguns estudos no meu ensino médio sobre as araucárias, e, enfim. E eu tinha gostado disso, então eu achei que era um curso que era para mim. Eu gostei daquilo que eu li, assim. E aí, essa falta de identificação na minha formação, logo no primeiro ano, me deu uma dificuldade, assim. Eu larguei no segundo semestre. E aí, eu fui fazer vestibular para jornalismo, em Santa Maria, na Federal. Foi o ano que foi mais concorrido. Aí eu fiquei primeira suplente. Eu pensei, meu Deus, se eu não passar em jornalismo, o que vai ser da minha vida? Eu vou fazer florestal e ninguém me vê como engenheira florestal, meu Deus. Aí
Eu fiquei com febre num dos dias da prova, e aí passei tudo errado. Na real, eu tinha passado, só que na hora de passar o cartão lá, as respostas, eu me equivoquei e passei errado, portanto, eu não passei. Fiquei primeira suplente para jornalismo. E aí eu tive que voltar para o Florestal, né? Mas graças a Deus, porque aí eu comecei a olhar e comecei assim, tipo, as pessoas falavam, tu não faz perfil, eu não ligava mais, até porque eu ia terminar o curso. Então eu não ligava mais para aquilo. E eu passava, não, eu tenho. Por isso que eu comecei a identificar e a procurar coisas que me identificavam com o curso. Até que eu cheguei numa disciplina, e até então eu ia, né? Não tinha me apaixonado ainda. Aí eu fiz biometria, me apaixonei pelo curso, pela disciplina. Aí eu fiz política e legislação. E eu gostei daquele assunto, entende? Que foi no 7º semestre. E eu gostei muito daquilo. Eu pensei, gente, é isso que eu quero fazer, trabalhar com isso. É isso que eu falo do foco e intuição. Gente, eu vi aquilo e aquilo fazia todo sentido para mim, sabe? A parte de legislação ambiental. Aí eu fui buscar a disciplina no direito, que era direito ambiental. Fiz disciplina como aluna especial no direito para poder ter o foco. E aí foi que eu vi que era a área que eu queria, né? Que eu queria. E onde eu poderia atuar nisso na época, eu via que era em concurso, o IBAMA. Então eu procurei todos os concursos que poderiam me dar essa possibilidade. Então, essa foi a minha dificuldade durante a formação. E na trajetória, o mais difícil realmente foi passar, estudar para o concurso e passar, né? E ficar, ou ser chamada, ou passar e não ser chamada porque era cadastro reserva. Então, essa parte é a mais complicada. Depois é tranquilo. A próxima pergunta é da Beatriz. Roberta, você conciliou o estudo para concurso com a pós-graduação e o mestrado? Sim. Mas a pós-graduação eu fazia só que era sexta-feira de noite e sábado. Então, o resto da semana no trabalho era estudar para concurso. A próxima é da Amanda. Como CREA ou outros coletivos de representação da engenharia florestal estão lidando com denúncias de preconceito de gênero e assédio no local de trabalho? Olha, a gente não tem denúncias, né? Quanto a isso. Mas, aliás, até já tivemos em outras áreas, mas daí é levado para os superiores, enfim. Mas acho que isso está diminuindo, gente. Acho que não tem mais tanto. A próxima pergunta é do Pedro. Boa noite. Vocês têm percebido alguma mudança na forma em que os engenheiros florestais têm tratado as engenheiras florestais no dia a dia? Se o machismo está reduzindo? Acho que sim. A Ivone também pode dizer, mas eu acho que sim, está reduzindo, sim. Assim, ó, eu acho a questão assim, ó, como eu disse, eu sempre fui a engenheira florestal, fui a profissional. Até a Roberta colocou, já sentiu alguma situação, algo que se formou, né? Mas, vou ser bem sincera, assim, ó, eu acho que nós temos que... Tá, me formei, sou engenheira florestal, claro que vai ter algumas situações de machismo, de conflito, mas eu acho assim, que faz parte da formação também a resolução desses problemas, entendeu? Sim. Tipo assim, ó, nós temos que enfrentar esses problemas. Os problemas vão acontecer, claro que vão acontecer, sabe? Mas eu acho que tem que ter uma postura muito proativa, sabe? O problema aconteceu, tem que ser resolvido. Né? Como eu disse, ó, eu acho que, como eu não tive algo tão claro na minha atuação, não tive, felizmente, creio que algumas situações vão existir. Né? Esses interiores, prefeituras, a gente vê, né, seguidamente sendo relatado, mas tem que ter enfrentamento, né? Tem que ter o enfrentamento, tem que ter a denúncia, tem que ter a postura, sabe? Porque são coisas que não vão deixar de existir, né? São coisas que, infelizmente, nós sabemos que vão existir. Tem que ter um enfrentamento, sabe? Eu acho que não dá para fazer aquela, baixar a cabeça, baixar a guarda, sabe? Tem que ter um enfrentamento, tem que ter um enfrentamento. Aí entra aquela questão que nós falamos com aquelas redes, né?
E sabe, troca uma ideia, agora já conheceram a Roberta, que trabalha no CREA, sabe? Tem que ver de que forma articulada, às vezes a questão das entidades também são importantes, para não se sentir sozinho nessa situação. Uma coisa que eu coloco assim, aquele que se sente sozinho, ele vai sofrer mais tecnicamente, sabe, até com situações de estresse. As redes, né, seja entidade de classe, seja redes de WhatsApp, com grupos, elas são importantes, inclusive, para isso. Já, olha, me aconteceu tal situação. Né? Às vezes é uma questão técnica, ou às vezes essa questão aí que ele falou de machismo. Como que eu devo proceder? Sempre tem alguém ali que vai saber como encaminhar essa questão, porque isso sempre vai existir. O que não dá é para não resolver, não enfrentar. Exatamente, eu acho que tem que ter uma resolução, e assim, o que eu falo assim, é que após estudos, após ler muito sobre o tema, eu vi, não, isso acontece, não, aquilo lá foi isso que aconteceu comigo, mas eu nunca deixei de resolver, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser muito resoluto nesse sentido, assim. E em relação à pergunta dele, eu acho que as novas gerações, assim, são bem menos, dos homens, assim, são bem menos machistas. E até por isso, assim, ó, porque a gente é mais, nós somos mais mulheres, entende? Porque talvez os antigos, quem tenha se formado lá em 74, em 75, era a grande maioria homem, entendeu? Daqui a pouco tinha uma mulher só, aí formavam 5 anos, vários homens e uma mulher, então era mais escassa a participação feminina. Hoje, com um número maior, não tem mais essa, entendeu? Porque a gente não é uma profissão masculina, tu está invadindo o meu território, porque aqui é só engenharia de homem. Não, entendeu? É uma engenharia de mulher, engenharia de pessoas. Homens, mulheres, é uma profissão de todos. Então, eu acho que isso não tem. O que pode ter é dos antigos, que ainda, pois é, sabe, era profissão só de homem, era engenharia toda, era só homem, agora, entendeu? Mas eu acho que isso tá se perdendo muito, não tem mais tanto. As novas gerações de homens, que bom, né? Estão também menos machistas, e a nossa participação está fazendo que esse enfrentamento aconteça. É isso, é uma profissão de mulheres também, mulheres, homens, de profissionais. A próxima pergunta é da Sônia. Vocês já sofreram algum tipo de preconceito na vida profissional por ser mulher, por acharem que vocês seriam frágeis para exercer essa profissão? Como eu falei no começo, só ali logo que eu me formei, ali no meu estágio, daí as pessoas não iam falar comigo, enfim, e daí aí ele me apresentava, e daí quando eu apresentava a solução, que opa, tu sabe também, entendeu? Mas é muito também pelo fato de, não só por ser mulher, mas também por ser mais nova, assim, então eu acho que tinha isso, mas depois não. O que eu vejo, assim, ó, agora a Roberta falando de situações, o que eu vejo que pode ter, principalmente quando logo que se forma, que eu acho que esse é importante colocar, muito pegadinhas, né, de conhecimento para testar, coisa que de repente não se faria com homens, para ver se a guria sabe. Isso teve comigo, quando eu me formei também fiz estágio numa prefeitura, em São Miguel das Missões, e o prefeito queria conhecer a engenheira florestal que chegou lá para fazer estágio, me chamou na sala dele e disse assim, ó, tem umas árvores lá, mas ele não sabia nem que árvore era. Daí, que árvore é? Digo, esse bipiruna. Daí ele deu uma risadinha. Pelo menos ela sabe a árvore que é. Assim, essas árvores não crescem. E né, as árvores não crescem, estão brotadas lá há 3 anos, vai terminar meu mandato e as árvores não crescem, e eu quero saber se você vai lá e me diga por que não cresce. Eu cheguei lá, olhei, comecei a olhar, felizmente, eu vi que a borda do saquinho estava para fora, e eles plantaram todas as cibipirunas com o saquinho, não tiraram o saquinho plástico. Daí eu pedi para tirarem, né, a muda, olhei ali, e disse, não, o motivo que elas não estão crescendo é isso. Daí me levaram lá para falar para o prefeito, para mostrar o absurdo que tinha sido feito, que a engenheira florestal viu que as mudas tinham sido plantadas erradas com o saquinho plástico. Daí agora, eu lembro assim, como é que ele falou assim, olha, tu é mulher, mas vai ser boa. Um comentáriozinho, sabe? Mas na hora eu rebati. A brincadeira veio em tom de brincadeira,
né, um machismo ali oculto, mas o que é da minha personalidade? Nem todo mundo tem essa personalidade. Eu, na hora, eu rebato. Sim, se eu vem também. qualquer comentário que me agride de outra forma que não, né, que não uma questão técnica, eu vou responder. Eu não vou sair daquela situação assim, ele falou que eu sou, sabe que... Não, eu respondo. Porque isso eu me dou nesse direito. Se a pessoa se dá o direito de fazer um comentário desse tipo para mim, eu me dou o direito de responder. Isso para mim, assim, é fato. Pode até fazer um comentário machista, mas vai ter uma resposta na hora. E se o comentário foi feito numa situação pública, o comentário vai ser numa situação pública. Exatamente. É assim, ó, eu acho que esse comportamento é importante, assim, ó, rebater, porque uma hora isso vai parar, sabe? Vai parar porque vai ter o constrangimento da outra parte, e não da parte aquela que foi assediada, né? Vai parar porque as pessoas vão até dizer, eu também, bom, a Ivone me conhece, sabe que essa é uma característica do meu perfil, assim, eu não deixo sem resposta. Eu não deixo sem resposta. E aí a pessoa fala, antes dela terminar de falar, eu já respondi. Exato. E se for num tom agressivo, eu vou num tom também. Então, é isso eu penso. Mas aí a gente acaba tendo uma característica masculina, mas enfim, a gente tem que ter isso. Porque senão, às vezes, não é... Se tu deixar uma vez sem resposta, aí vai se criar. Então, tem que responder. A próxima pergunta é do Matheus. Engenharia florestal era o curso que vocês queriam cursar ou pensavam em outro curso? Eu pensava num curso que era ecologia, que só tinha na USP. Né? Imagina lá no interior de Panambi, USP. Então, o que eu fiz? Dentro da proposta ali das ementas, a disciplina, o curso que mais se assemelhou ao que havia na formação de ecologia era engenharia florestal. Mas, de forma alguma, assim, eu me senti... esse curso não é o que eu quero fazer. Eu entrei na engenharia florestal, eu vi que era engenharia, e eu gosto muito dessa parte da engenharia. Eu fiz todo o curso sabendo que eu ia atuar nessa área. Eu não tive algum problema de identificação. Eu acho que se eu tivesse, eu teria desistido. Eu teria desistido e teria ido para outra área, assim, porque eu acho penoso, assim, se formar em algo que tu vê que tu tem alguma dificuldade, né? Eu acho isso assim, ó, eu acho que hoje é bem mais fácil, tem mais oportunidades de profissões, assim, ó, se formar não gostando, por exemplo, da engenharia, eu acho muito complicado, sabe? Eu acho complicado porque é certo que não, por mais que tu vá trabalhar nessa parte ambiental, chega uma hora que tu vai ter que fazer uma cubagem de árvore, que tu vai ter que fazer um inventário, um laudo. Então, assim, ó, me parece que eu acho muito complicado alguém dizer assim, eu não gosto da engenharia, da parte de engenharia, né? Mas daí, se formar em engenharia florestal, daí não, né? Daí tem outros cursos, biologia, enfim. Eu acho... Isso é uma coisa que Claro, tem aquela disciplina, né, introdução à engenharia florestal, tem que trabalhar bem isso. Olha, onde é que tu está se metendo? Tu está se metendo numa engenharia, né? É florestal, mas a essência do curso é engenharia. Né? Então... Eu vou dizer uma coisa já um pouco diferente do que a Ivone falou, mas o meu pensamento é assim. Eu acho a profissão maravilhosa, eu acho a profissão linda, a profissão, assim, eu tenho muito orgulho da minha profissão. Tenho muito orgulho mesmo, assim, ó. Graças a Deus que eu segui adiante, sabe? Porque, assim, eu sou uma pessoa apaixonada pela engenharia florestal, realmente. Mas, durante o curso, como eu falei, eu não me identifiquei logo de cara, não. Não me identifiquei. Eu achava não, assim... Mas tu gostava, mas tu tinha condição, tu entendeu o que era engenharia, né, Roberta? Não, entendi a engenharia, mas daí eu achava assim, porque como o primeiro ano, eu não sei como está hoje, mas eu achei assim, muito voltar para o ensino médio, entende? Tinha muito só uma... E não era nem cálculo, eu tive cálculo depois, assim, então o primeiro semestre eu achei bem complicado. Eu não me identifiquei logo no primeiro semestre. Mas eu via as disciplinas para frente e dizia, pô, que legal isso aqui. Só que ali no primeiro eu não me identifiquei.
E até porque as pessoas falaram, porque não tem tanto perfil e tal. Mas, assim, o que eu te digo, assim, que profissão linda que a gente tem, gente. É uma profissão linda, de verdade, assim, eu sou muito apaixonada mesmo, assim, das N possibilidades. Às vezes a gente enxerga só uma possibilidade, trabalhar em empresa de reflorestamento. Não, gente, é muito legal a nossa profissão. É uma profissão muito bacana, e eu acho que tem algumas atividades que até não são tão bem aproveitadas ao longo da graduação, sabe? A parte do licenciamento ambiental, a gente tem pouco na graduação. Sabe? Até essa parte de paisagismo. Gente, quando eu fiz a disciplina de paisagismo, eu amei a disciplina de paisagismo. Eu achei assim, pena que era 60 horas, eu queria 2, 3 disciplinas, sabe? Legislação era uma disciplina só, mas, gente, que disciplina legal, sabe? E é tanta coisa, tem tantas coisas para te ver na área de legislação, que é a parte também de licenciamento ambiental. Mas eu não me identifiquei logo de cara, no primeiro ano não me identifiquei, até larguei o segundo semestre, só 2 disciplinas mesmo, mas depois eu vi e eu comecei a olhar com os meus olhos, sabe? Porque antes eu comecei a olhar pelos olhos que as pessoas me faziam olhar. E aí eu passei a olhar com os meus olhos, entende? Comecei, que legal ver e me identificar com algumas disciplinas. Eu não me identifiquei com todas as disciplinas. Tem disciplina que eu não curti, que eu fui nota 7 só para passar. E, de fato, não... Mas teve outras, que eu gostava muito, assim, sabe? Que eu tinha vontade de ler sobre, de aprender sobre. Então, assim, é isso. Eu estava em dúvida entre... As pessoas vão rir até, mas eu fiz vestibular em outra faculdade particular, para psicologia. E eu né? E eu passei em primeiro lá, mas não era pública a universidade, então eu não cursei, né? Daí eu fui para a universidade pública, para psicologia e depois para jornalismo, pensa. Mas me formei em engenharia florestal e sou uma engenheira florestal bem característica, assim, com muito orgulho. Mas é isso, mas tinha um perfil. Eu sempre gostei muito de exatas, da matemática, assim, gostei muito, matemática, biologia, mas eu também gostava muito de português. E isso acabou, eu era muito também das humanas, isso acabou me facilitando, assim, para concurso público, que foi o que a gente falou antes do português. Tipo, eu gabaritava português nos concursos, e os meus colegas, os outros que concorriam, e às vezes tinha peso maior, não gabaritavam, entendeu? Então, foi um dos pontos que eu passava nos concursos também, porque eu era muito boa em português. Mas pensei, sim, em outras disciplinas, graças a Deus, em outros cursos, aliás, graças a Deus que eu optei pela florestal. Eu penso, nossa, não queria ser jornalista hoje. Psicóloga também não, só para mim, eu acho. Os jornalistas hoje não estão muito bem. Não. Vou confessar o que eu fiz. Eu fiz vestibular para arquitetura. Viu? Eu também. Mas eu estava quase me formando em engenharia florestal, faltava 1 ano, daí não deu. Mas então tu também gostou de paisagismo, né? Gostei. Viu? Gostei. Também, adorei. A próxima pergunta é da Dayana. Quais as áreas mais promissoras na engenharia florestal e quais áreas de outras profissões teriam uma mesclagem? E como podemos se destacar de forma mais atual? Essa pergunta... É. Pode repetir ela, Stephanie? Claro. Quais as áreas mais promissoras na engenharia florestal e quais áreas de outras profissões teriam uma mesclagem? E como podemos se destacar de forma mais atual? Posso começar, Roberta? Claro. Assim, eu acho que não... promissoras, aquilo que nós estávamos falando de mercado, né? Eu na minha avaliação hoje, o georreferenciamento é uma área que está bastante promissora. Mas vai dizer, isso vai durar para sempre? Não. Mesmo as áreas promissoras, elas têm um começo e têm um fim, né? Como eu falei, licenciamento há 10, 15 anos atrás, teve o boom. Há 3 anos atrás teve a questão do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que nós também atuamos bastante.
Eu hoje apostaria numa área promissora, a questão do georreferenciamento, né? Seria isso aí. Essa mesclagem que ela fala, nós no sistema, né, Roberto, falávamos sombreamento, né? Isso. Eu acho, assim, ó, que isso é uma... lá é uma discussão, isso é meu, isso é teu, isso é da engenharia tal, isso lá a gente sentia bastante. Eu já defendo uma questão, aquilo que nós falávamos no início, e lá nós já temos até uma resolução dentro do sistema que caminha para isso, que é o seguinte: estudou, levou, né? Isso que estávamos falando. O engenheiro florestal, ele pode trabalhar em várias áreas, desde que ele também estude naquela área. Porque só a nossa formação, a graduação, ela também nos limita bastante. Hoje nós vamos ver o formato, não sei como é que é aí da Unipampa, mas aqui de Santa Maria, ele ainda está voltado para a questão da engenharia empresa. Não sei se a Roberta concorda comigo, né? A nossa carga horária, as disciplinas, aquelas disciplinas que dão a formação, elas estão voltadas para isso. E essa questão de atuação, ela vai depender muito daquilo da tua trajetória que você foi atrás também na tua formação pós-graduação, né? Então, assim, ó, eu fiz engenharia florestal, ok, mas isso aí me dá uma parte da minha formação. Depois eu vou ter que fazer mestrado, especialização, cursos, sabe? E isso pode me dar possibilidades de atuar. Eu tenho colegas nossos que trabalham muito bem na parte de resíduos, né? Não foi na engenharia florestal. Eles foram uma parte da engenharia ambiental. Eu tenho outros colegas nossos que estão trabalhando na parte da educação. Então, depende muito daquilo que você agregou, né, na tua formação da engenharia florestal. Porque tem várias... Uma parte assim, que eu vejo, que eu trabalhei muito, e que me fez muita falta, e que também não tive uma formação nisso aí, a parte agrícola. Eu, pelo que eu trabalhei no passado, eu deveria ter mais noção de agronomia, né? Trabalhei muito com algumas culturas na parte de licenciamento, e nós não temos atribuição de nada, né? De parte de adubação, de irrigação. Então, assim, ó, depende muito da formação. Eu esqueci o número daquela resolução, Roberta, que nos dá atribuição. 218 de 73. Não, aquela outra. 1073. A 1073. Então, assim, hoje tem toda uma discussão de que se nós estudarmos, nós vamos levar na nossa atribuição. Eu acho que é isso que nós temos que deixar bem claro aqui a mensagem. Não adianta fazer engenharia florestal, se formar em 2020, 2021, 2022, e depois não continuar estudando. Isso o mercado detecta muito rapidamente, sabe? É o estudar sempre. Não é nesse mesmo ritmo, não é dedicação exclusiva, mas vai ter que ter um período constante de aprimoramento técnico. E é isso que vai te levar depois para o teu perfil. Eu concordo com a Ivone, acho que o georreferenciamento é uma área promissora, pode não ser para sempre, mas de fato. E lembrando, assim, ó, por exemplo, os formados na Unipampa, Frederico, a partir de 2007, se não me engano, podem requerer essa atribuição junto ao CREA, tá? Mas muitos não tem muitos que têm pedido. Então, assim, eu, por exemplo, não tenho atribuição para georreferenciamento de imóveis rurais, porque o currículo antigo, que eu formei em 2005, não tinha toda essa carga horária que hoje em dia tem, né? Então, é uma área, sim, bem promissora, é uma área bem interessante. Outra área que até a Ivone já trabalhou bastante é a parte do licenciamento ambiental, que é muito importante, eu penso, que é uma área que muitos colegas trabalham nessa área, né, Ivone? E também a parte de serrarias, que sempre é uma atividade clássica, né, da florestal, e outras áreas. Aí eu penso, por exemplo, paisagismo, como eu falei, assim, porque acho que eu gostei tanto da disciplina, eu acho uma área tão interessante, eu vejo que tem quase ninguém que trabalha na área, sabe? E que é muito focada só por arquitetos, e que eles não têm essa parte de vegetação, por exemplo, que a gente tem.
Então, eu acho que poderia trabalhar mais junto com arquitetos na parte de paisagismo, de parques e da parte de arborização urbana. Mas, enfim, não dá para se limitar nessas atividades. Acho que tem que ver várias outras, e como disse a Ivone, a gente tem que se aprimorar. Isso que eu estou falando, gostou dessa disciplina? Tipo, por exemplo, pensou em fazer arquitetura, gostei de paisagismo. Por que não se especializar nisso, sabe? Focar nessa área. E agora, indo ao inverso da pergunta, mas também para debater, porque era um sonho da minha geração, que se formava lá na década de 90, e é uma frustração, e eu não sei como resolver isso, eu não sei como é que vocês debatem isso. Prefeituras. A minha turma, naquela geração da década de 90, nós achávamos que nós teríamos grande espaço nas prefeituras. Arborização, licenciamento, e não, nós não emplacamos as prefeituras. Até eu estava vendo que a Sabrina Wolff estava aí, e ela trabalha em prefeitura. Hoje nós somos pouquíssimos engenheiros florestais concursados para engenheira florestal em prefeituras. Eu vou ser bem séria, para mim é uma coisa que eu nunca consegui entender por quê. Né? Falando em licenciamento, em arborização urbana, planejamento, nós não existimos, nós não somos necessários às prefeituras. E isso eu acho que é um debate que nós deveríamos fazer na nossa formação, porque as prefeituras, elas vivem, administram, né, bem não, mas elas não têm engenheiro florestal, elas não necessitam, não há concurso, não há essa necessidade como há de um agrônomo, agora tu vê engenheiro ambiental, biólogos. Biólogo. E nós nunca estivemos na pauta das prefeituras enquanto profissional necessário. Mas é isso que eu acho, porque o foco sempre foi muito empresa, né? Os engenheiros florestais, historicamente, nunca olharam com olhos atrativos as prefeituras, né, na real. Então, Mas o pessoal que se formou ali naquele período, Roberta, no final da metade para o final da década de 90, sabia que não tinha mais empresas, sabia, concurso público não tinha também, e queria as empresas, e foi uma luta perdida, assim, não sei o que houve. Mas aí eu acho que cabe muito essa questão política, que daí é essa de se colocar, né, nas prefeituras também, tu trabalha, tu tá no tal município, tu é de lá, teu município natal, vai lá falar, essa é política mesmo, fala com o prefeito, vê, mostra a tua importância, né? Por exemplo, eu fiz estágio na prefeitura da minha cidade, até então nunca tinha um engenheiro florestal lá. Mas chega na hora do concurso, ele vai dizer que o agrônomo é mais necessário. Essa questão que eu falei assim, paisagismo, arborização, licenciamento, fiscalização. Então, não sei, eu acho que é outro debate, né? Mas isso seria não é as promissoras, foi aquela que eu achava que seria promissora e nunca foi, né? Sim. Eu tenho uma pergunta para vocês também. Se vocês acreditam que existe uma maior exigência técnica ou até no currículo para nós, mulheres, quando a gente se candidata a vagas florestais? Eu acredito, Stephanie, que não. Acho que em 2020 eu posso, mas também não é uma área que eu conheça muito. Eu acho que empresas ainda devem ter um pouco isso, né, Roberta, de ter aquele imaginário do gerente, o responsável da produção, o homem, mas eu também não posso falar com propriedade que eu nunca transitei por esse segmento. Mas se existe, eu acho que mais é lá, né? Eu acho que é mais em empresas, pode ter, acho que sim, mas eu também não sei, porque eu sempre tentei aprimorar meu currículo também, assim, tipo, antes até de focar em concurso, eu fazia trainee, né, também, logo no início me formei e logo me inscrevi, assim, para os trainees também, e eu sempre fiquei entre os primeiros, claro, mas aqui também, eu acho que não é só a qualificação por ser mulher, eu acho que eles exigem qualificação mesmo. Eu acho que... E hoje em dia eu acho que está menos isso, sabe? Eu acho que é uma coisa... Como eu falei, a nova geração
as novas, principalmente também quem está formando, quem recém-formou, eu vejo essa diferença, sabe? Que não tem tanto preconceito. Os homens, eles estão... isso está diminuindo. Eu acho que essa questão do preconceito, do machismo intrínseco, é muito de gerações mais antigas. E, inclusive, tanto homens quanto mulheres de gerações antigas, na minha singela opinião. É uma coisa meio intrínseca. Eu vi uma palestra uma vez de uma senhora de 60 e poucos anos, ela trabalhava no Ministério do Trabalho. E aí ela falou, acho que ela era a única da época que trabalhava lá desde muito tempo, e ela falou de umas qualificações, ela falou assim, porque mulher, né, sabe como é que é? E numa palestra para umas 50 pessoas. Eu fiquei muito indignada e outras colegas ficaram muito indignadas, e a gente, querendo dizer que existia competitividade feminina. E aí eu levantei imediatamente a mão, é exatamente isso do perfil que a gente falou, Ivone, eu não consigo ficar quieta, eu levantei minha mão e disse, não, só um pouquinho. Eu não concordo com isso que a senhora está falando. De repente, então, a sua geração, as gerações mais antigas, viam, até porque nem todas tinham coragem, né? Viam mais essa concorrência feminina. Hoje em dia, eu não acredito nisso, não. Eu acho que a gente tem essa coleguismo, acho que não existe essa rivalidade tão falada feminina. Eu acho que isso é uma coisa que se criou. Então, eu acho que gerações antigas têm esse conceito, tanto homens quanto mulheres. Isso é uma coisa inerente às histórias e à vivência que eles tiveram. Então, esse machismo intrínseco existe, mas eu não acho que isso aconteça nas gerações atuais, ou muito pouco. É mais raro de se ver. Uma questão também que eu acho que eu não falei, não sei se está dentro da pergunta, mas nós discutimos com a Roberta, é o seguinte: o que eu vejo de nós, mulheres, eu vi que as perguntas elas foram muito pautadas por uma questão de machismo, né? Sabe? E o que eu vejo de nós, mulheres, é que nós deixamos de ocupar, por N motivos, espaço de lideranças. Vocês viram aquilo que eu coloquei ali nas entidades de classe, no CREA, sabe? Gente, em 2000 e pouco, eu fui a primeira a ocupar certos cargos de liderança. Sempre os nossos colegas engenheiros florestais, homens, ocuparam esses cargos. E única, né, Ivone? Isso nós temos que fazer a meia-culpa, que às vezes é nós mesmos, sabe? Nós participamos das reuniões lá, chega na hora de escolher um representante, os homens, tradicionalmente, é cultural deles, eu quero participar. Nós ficamos lá anotando lá, tá, fulano, fizemos a pauta da reunião. Chega na hora de ter o espaço, agora você coordenador, agora você presidente, agora você sabe, a gente deixa para que o outro assuma. Eu acho que essa postura é importante a gente ter. Não vai ser fácil, é um desafio falar, assim como escrever, né, Roberta? Escrever bem, falar, né? Isso é diário, é um treino, a nossa profissão exige isso, porque numa relação profissional, seja a Roberta lá na Câmara, que é um concurso público, ela tem que falar com os conselheiros, eu na minha relação de trabalho tenho que falar com os meus clientes, né? Então, assim, essa comunicação, né, e ocupar esses espaços de liderança, eu acho que nos falta, mas aí não é, porque não é uma situação que vem de fora contra nós, eu acho que é uma situação que nós temos que começar a nos empoderar e ocupar esses espaços, porque exatamente. Sim, nós podemos, sabe, temos poucas referências nisso aí, temos poucas referências, mas quem sabe eu vou ter que ser a minha referência, trocar uma ideia com a minha colega, sabe, isso está acontecendo, até nós temos a Miriam, que agora também é presidente da AGEF, né, a Sociedade Gaúcha dos Engenheiros Florestais, é uma colega, foi estagiária da Roberta lá. E volta e meia a gente se liga, tal coisa, dando tal problema, sabe, a gente troca a experiência, porque tem que se firmar, tem que trocar uma ideia, né, nessa questão. Não é fácil coordenar uma entidade, porque tem toda implicação legal, como eu falei, né? Sempre quando há um CNPJ, a gente não pode esquecer que tem implicação legal também. Mas isso acho que nós temos que fazer essa meia-culpa. Nós temos que também ocupar esses espaços, nos doar, sabe? Muitas vezes enfrentar nossos medos, né? Porque exatamente. Isso aí nos dá representação, nos empodera de uma forma que, quem sabe, nós mudamos um pouco, deixamos mais, porque nós até gostei da chamada aí do paper de vocês,
nós não queremos o confronto, né? Nós queremos nos igualar. E nessa questão da representação, eu acho que nós estamos muito abaixo, mesmo. Entidades de classe, CREA, CONFEA, sabe? Até nas empresas mesmo, assim, a gente tem que ter, quando está lá, tem que ter uma postura igual, né? Participar também, né? Então, acho que... Eu acho que a gente tem que internalizar isso, foi muito ótima colocação, Ivone. Porque assim, ó, tu não foste só a primeira, tu foste a única, entende? A única coordenadora, 20 anos de Câmara, foi a única conselheira titular. Não temos, as outras conselheiras são suplentes, não temos conselheiras titulares, foi só a Ivone. Ou pelo menos no período que eu tô lá, que fazem 13 anos, entende? Exato. E coordenadora foi a única. Então, assim... eu acho que nós temos que ocupar mais esses espaços. Temos que sim nos colocar, sabe? Nós temos, quando tem, para entidades de classe, para conselheiro, vou me colocar como primeira, como titular. E essa é a minha culpa nossa. Nossa. A gente vai encerrar agora as perguntas. Então, quem tiver mais questionamentos, não dá mais tempo, porque a gente já vai fechar 2 horas de palestra. Aí tem só mais 2 perguntas, então, para vocês, e depois disso a gente encerra. Tá bom. Do João Luiz. Quais são as áreas ou setores dentro da atuação da engenharia florestal que vocês dominam e ou curtem mais? E quando o trabalho deixa de ser trabalho e passa a ser uma paixão? Bom, eu já falei, a minha área que eu sempre gostei, que eu curto mais, é a parte de legislação, que é onde eu atuo mesmo, né? E passa a ser uma paixão quando... sei lá. Acho que quando tu vivencia isso, sabe? Quando tu fala com brilho no olho sobre o que tu faz, sobre a tua profissão, eu acho que é isso. Eu acho que quando tu não se vê fazendo outra coisa. Acho, para mim é uma paixão porque eu não me vejo fazendo outra coisa. E não me vejo, isso que eu falei, imagina se eu tivesse feito isso, eu acho assim, essa super identificação que tu tem com a tua profissão, com os teus colegas, que tu vê quando as pessoas, que tu gosta de falar sobre o assunto, acho, aí passa a não ser mais trabalho e sim uma paixão. Eu acho que a paixão é uma coisa forte, né? Enfim, o que ele perguntou, né? Mas as pessoas são apaixonadas pela profissão, né, Ivone? É isso. Mas assim, o que eu acho que eu domino? Assim como a Roberta também, eu gosto de escrever. Então, essa parte de laudos, pareceres, assim, para mim não é causa perdida, né? Então, esses dias vem o caso de promotoria lá, notificada de fazer um laudo. Aquilo para mim me dá isso sim me empolga, escrever, ir atrás de lei, justificar essa parte escrita, assim, que eu pego o conhecimento que eu tenho, né, que essa bagagem, que também é uma bagagem diferente de vocês aí, de longos anos, né, então eu vejo que tenho argumentos, tenho vivências, né, porque a questão do nosso trabalho também é muito comparativo, assim como no direito tem aquela questão lá quando você repete, Roberta, como é que é a questão lá dos... Jurisprudência, nós acabamos tendo uma certa jurisprudência, adaptando o termo para a profissão. E, atualmente, assim, o que eu estou bem encantada é essa parte de consultoria, né? Eu passei agora, recentemente, no Sebrae, Senar, e estou gostando, assim, porque daí pega um pouco dessa minha veia de extensão rural, né? Eu gosto bastante, né, da parte de extensão rural. Trabalhei basicamente com isso, e agora, com essas instituições, Senar, Sebrae, eu estou exercendo plenamente a parte de extensão rural. Então, assim, escrever laudos, projetos, pareceres me empolga, e a parte de extensão rural também me empolga. Vamos falar em empolgar, né? Paixão é forte. O que me empolga é a parte de legislação aplicada à engenharia florestal, me empolga bastante. Escrever sobre. Bom, a última pergunta é da Dayana. No mercado de trabalho da engenharia florestal, tem ainda uma desigualdade salarial entre homens e mulheres, ou isso já mudou? Acho que não. Acho que não tem.
Acho que não. Eu acho que concurso nem pode. Na parte de empresa, aquilo, é o contrato que vai reger ali, isso aí não tem vez. Empresas, acho que também não, acho que não. Acho que não tem. Tá bem, então essa foi a última pergunta. Que legal. Em nome da comissão organizadora, então, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês, agradecer a fala de vocês, as contribuições, né, que vocês deram hoje, porque é muito importante a representatividade da mulher nesse meio florestal, né, que Obrigada a vocês. por muito tempo foi comandado e dominado pelos homens, e hoje a gente está tomando nosso espaço. E é muito bom ter essa representatividade. Então, eu queria agradecer a vocês a presença, agradecer por terem aceitado o nosso convite também, agradecer a participação de todo mundo, e a lista de chamada de presença está passando de novo o link ali no chat, para quem não assinou ainda. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Boa Estamos sorte. Bem felizes. Boa sorte a todos. Tchau. Tchau.